Olá, receba as minhas boas-vindas. Chegue e se achegue para mais um vídeo no canal. Hoje, com resenha de deck nacional, estaremos conversando um pouquinho sobre o baralho cigano, o Lenormand com a edição Flor de Cerejeira. E eu gosto sempre de recordar que aqui eu busco trazer o máximo de informações relevantes para que ao final do vídeo você tenha tranquilidade para decidir se o produto funciona para ti ou não, tá bom? Começando do começo, como eu já havia informado, esse é um deck nacional, portanto temos tanto o livreto quanto a escrita nas cartas em português, o que é excelente para a leitura do livreto e utilização das cartas. Se porventura você não entende português, vai precisar de um aplicativo de tradução, porque pelo menos a edição que eu adquiri não tem qualquer outra língua além da língua portuguesa disponível, tá bom? Sobre o processo de compra, é um produto muito fácil de você encontrar. Sempre tem no Mercado Livre disponível, sempre tem na Amazon disponível. Eu não sei se nas grandes livrarias também você consegue comprar, mas eu acredito que você vai encontrar sem problemas. Se por acaso não encontrar em nenhum desses lugares, entre em contato com a Caminho Lumiar e você consegue comprar por lá com certeza. A menos que tenha acabado a edição, que eu acho difícil, porque eu sempre vejo, quando eu faço buscas de oráculos, sempre tem disponível. Então é um produto fácil. O valor dele gira sempre em torno de R$ 69 a R$ 99. Vai depender de onde você compra, se você vai pagar frete ou não. Então fica atento para você comprar pelo melhor valor. Sobre autora e editora. Esse é um deck de uma autora já conhecida aqui do canal, que é a Aline Huffman. A Aline é uma oraculista brasileira e ela tem vários decks publicados, com publicação própria, através da Caminho Lumiar. Na Caminho Lumiar, ela publica seus decks, seus trabalhos e também tem outros produtos como leituras que ela faz, enfim. Então, a editora responsável seria a Caminho Lumiar e a autora é a Aline Huffman. Sobre a embalagem, nós temos aqui uma caixinha simples, um papelão fino, uma caixa ok, é bonitinha, mas não é uma caixa muito durável, não é uma caixa que agrade o colecionador, é uma caixa simples e útil. A função da embalagem, eu não canso de dizer, é resguardar o produto em perfeito estado até o seu destino final. E essa embalagem cumpre muito bem a sua função. Na caixinha veio o livreto e as cartas envolto em plástico, tá? A caixinha, a aparência dela, nós temos segue a mesma arte do restante do deck e do livreto. Nós temos aqui uma raposa no campo de cerejeiras. Aqui tem o nome do deck que ela trouxe como baralho cigano, tarô Lenormand, a edição Flor de Cerejeira. Não é tarô, mas eu acredito que por uma questão comercial, para ter maior abrangência, a Aline geralmente traz nos seus Lenormands o nome tarô, tá? Você pode chamar ele, no entanto, de baralho cigano ou de Lenormand, seria a nomenclatura correta. Acima não tem nada, abaixo tem o nome da Aline, do lado tem o nome do deck, do outro é apenas a continuação da imagem da frente. Ao final ele nos diz que este kit contém 36 cartas do baralho cigano Lenormand, mais 4 cartas extra, um livro com instruções sobre como utilizar o baralho e os significados de cada carta. Permita-se conectar com a magia das cartas ciganas, e aí tem aqui o recorte de algumas cartas desse deck, mais inscrição na Biblioteca Nacional, mais o site da Caminho Lumiar, que é www.caminholumiar.com.br. Então, tem aí o endereço, tem essa abinha que facilita para você abrir. E nós temos aqui um bercinho simples para transportar o livreto e o deck. Nada muito resistente, nada muito bonito, é uma caixinha funcional. Se você gosta de transportar o seu deck em caixa ou de guardar o seu deck em caixa, ele vai funcionar por um tempo. Mas é um papelão fino e a tendência com o tempo é ir se desgastando, tá? Por não ser um material tão resistente. Na minha caixinha, a Aline mandou um folheto, da Lumiar. Ela diz, sinta a magia das cartas, e aí ela tem telefone, tem QR Code para o fato de eu querer buscar outros produtos e avaliar o produto, já que eu comprei esse no Mercado Livre, se eu não me engano. Sobre a embalagem, é isso. Sobre o livreto, nós temos um livreto muito bonitinho, em preto e branco, tá? Com uma formatação boa, tamanho de letra bom, facilita a leitura, não tem imagens, não tem colorido. A capa é um papel revista um pouco mais resistente. Aqui na frente temos uma árvore de cerejeira, o nome baralho cigano, tarô Lenormand. Nós temos um livro em brochura,
colado. Ao fundo temos a continuação da imagem da frente com algumas casas entre as cerejeiras. Aí nós temos aqui o nome da Aline Huffman, que esse é um baralho cigano, e essa é a segunda edição, né? Essa flor de cerejeira. Esse é um deck com copyright de 2024. Ela diz que a obra foi criada pela Aline Huffman. Aí tem inscrição na biblioteca, tem novamente o site da Camille Lumiar e relembra que os direitos são reservados à autora. Aí tem uma mensagem da Aline. Os livretos dela são todos muito parecidos, tá? Se você tem um, você tem todos. Aí ela te adentra a jornada do tarô, como consagrar a carta se você assim desejar, como você perguntar, a postura que você deve ter, né? Ela ensina algumas tiragens com uma carta, com 3 cartas. E, logo em seguida, ela parte para o sumário. Aí aqui na página 12, já começa com as cartas. E vai ser sempre assim, 2 páginas. O número da carta, o nome, uma mensagem, palavra-chave e um conselho referente à carta. Nós temos aqui a carta do cavaleiro. E ela nos diz que representa movimento, ação e progresso. Ela simboliza a chegada de novidades, mensagens ou pessoas importantes. Quando aparece em uma leitura, indica que algo novo está a caminho, trazendo dinamismo e mudanças significativas. O cavaleiro sugere que é um momento propício para agir, tomar iniciativas e seguir em frente com planos e projetos. Ele também pode representar uma pessoa jovem e enérgica, com características de determinação e coragem, que pode entrar em sua vida para trazer uma nova perspectiva. Essa carta é um sinal positivo de que os esforços feitos estão prestes a dar frutos e que é hora de avançar com confiança. Em algumas leituras pode indicar ansiedade e imediatismo. Como palavras-chave ela trouxe movimento, notícias, viagem, ação, impulso, mudança, chegada, velocidade, progresso, mensageiro. Como conselho, na visão da autora, o cavaleiro nos diz: este é o momento de agir e de seguir em frente. Assim é em todas as cartas, tá? Todas as 36. E mais as cartas extra. As cartas tradicionais do Lenormand terminam na página 83. E aí tem as 4 cartas extras, que é a carta do tempo, do riacho, do tesouro e da fogueira. Tem os agradecimentos da Aline e 2 páginas com linhas para o caso de você querer fazer alguma anotação. É um livreto simples, com informações que você encontra na internet, mas que para uma consulta rápida é bastante útil. Então, se você entender a língua, facilita muito a sua vida, tá bom? Sobre as cartas, nós temos uma carta envernizada, com brilho, reflete um pouco, né? Nós temos uma carta padrão de tarô, que é o tamanho da Aline, que é de 7x12. É uma carta tranquila para você utilizar. Se você tem mão pequena, se você tem mão maior, funciona bem, tá? É um tamanho maior do que o tradicional tamanho do Lenormand. Geralmente, o Lenormand tem aquele tamanho menorzinho, petit, né? Que eu acho melhor, principalmente quando você abre mesa real. Mas essa é uma percepção minha, tá? Você pode gostar de cartas assim ou até maiores, é um direito seu. Estou te passando aqui a minha visão e você pode concordar ou não. É apenas uma a mais para você ficar sabendo. Então, é uma carta com tamanho tradicional de tarô, de 7x12. É uma carta resistente, é uma carta boa. Não é a melhor carta que você vai ter de oráculos, mas é uma carta que vai durar aí bastante. Você vai conseguir embaralhar sem medo dela quebrar, dela amassar, dela dobrar. Não são aquelas cartas que você pega e parece que vai desmanchar em sua mão. É uma carta boa, uma carta resistente, uma carta durável. E quanto mais cuidado você tiver, mais durável ela será. Nos decks da Aline, acho que no momento de cortar, sempre fica marcadinho. Não sei se vai dar para você ver no vídeo. Mas sempre ficam marcadinhos os decks no local onde destaca as cartas, né? No início isso me incomodava bastante. Hoje já não faz diferença. Eu tenho os decks da Aline já há algum tempo. Gosto muito dos decks dela. Seja a Lenormand, seja os oráculos. Gosto muito, uso bastante, me identifico muito com a arte dela. Acho muito bonito, gosto das cores, gosto da estrutura que ela traz. Gosto que ela não foge muito do tradicional. Então, são apenas imagens diferentes para você perceber aquele arquétipo. Enfim, gosto bastante.
já me antecipei, né? Falando das cartas. Mas são cartas boas, de tamanho bom, duráveis, com verniz, então tem brilho, reflete um pouquinho. Leva isso em consideração, se for um inconveniente para você. Eu não gosto de carta com verniz, mas isso nunca me impediu de comprar. Especialmente as da Aline, porque tem verniz que fica com muito brilho. Não é o caso dessa. Essa brilha, reflete, mas não é nada excessivo, tá? Nas cartas nós temos no verso flores, né? Deixa eu botar aqui. E que vai impossibilitar de você ler invertido, porque dá para você perceber a mudança no padrão. Então vamos lá para o carta a carta. Na carta do cavaleiro nós temos o número. O cavaleiro é a carta de número 1, no Lenormand. A cartomancia, o 9 de copas e o nome da carta. Ou seja, uma carta excelente para quem está começando a utilizar o baralho cigano, tá bom? Então aqui nós temos o cavaleiro, os trevos, o navio, a casa, a árvore, as nuvens, e aqui tem nuvens mais pesadas, clareando. Vai demorar um pouquinho ainda das coisas melhorarem, mas acontece. Nós temos aqui uma serpente, que dá medo, né? E está voltada para frente, o que é algo para você observar. Nós temos aqui um caixão. As flores lindíssimas. Seriam as cartas, ou a carta do buquê, né? Como às vezes vem chamado. Nós temos a foice. O chicote. Os pássaros. A criança. A raposa. O urso. E aqui um senhor urso. Nós temos a estrela. A cegonha. O cão. A torre. E a torre é realmente um forte, né? O jardim. E aqui um jardim com pessoas, né? A montanha. E você perceba que sempre ela vai flutuar sobre a questão das cerejeiras e os tons de rosa. Os caminhos. O rato. Até o rato ficou bonitinho aqui. O coração. O anel. O livro. A carta. O homem. A mulher. O sol, a coisa mais linda, esse sol. E trocou a ordem, né? O sol veio antes dos lírios. Os lírios. A lua. Aqui uma lua também rosada. Nós temos a chave. Os peixes. A âncora. A cruz. Fechando as cartas padrões do Lenormand. E aqui tem as cartas extras. Quem conhece o trabalho da Aline sabe que ela sempre traz 4 cartas extras. E ela explica essas cartas no livreto, tá?
são interessantes. Eu quase nunca uso carta extra, eu sempre uso as 36 do Lenormand, para mim são suficientes, exceto em alguns casos em específico, e aí eu condiciono elas, né, e utilizo certinho, mas aí é a sua opção. Você pode colocar ela no deck ou não colocar. A Aline não é a única oraculista que adiciona cartas extras. O Ciro Marchetti, que é bem conhecido, ele também traz algumas cartas extras em sua versão expandida, e são decks muito apreciados, tá? Aí vai realmente do seu interesse, do seu gosto, de você querer utilizar ou não. E aí nós temos aqui a carta do tempo, a carta do riacho, o tesouro, a fogueira. Eu vou tirar as extras pra gente embaralhar. São cartas boas. Elas pegam um pouquinho, nada que impeça o embaralhamento ou que torne difícil. Depois que você aprende a lidar com elas, é muito tranquilo, tá? Você consegue embaralhar sem problemas. É o que eu digo, ela gruda um pouquinho, mas com o tempo você aprende a manusear e funciona muito bem. Abre um leque bonito e aí vamos ver o que temos para hoje. Nós temos aqui a carta dos pássaros. Comunicação, leveza, alegria, conversas, que podem ser conversas muito boas, produtivas, ou fofocas, conversas inúteis, né? Não levam a nada. Você pode aprender com alguém através de um bom diálogo, ou você pode perder o seu tempo falando da vida alheia, sendo maledicente, ou ainda que você não seja, mas ouvindo pessoas maledicentes. Então, quando os pássaros caem na minha mesa, eles sempre falam sobre leveza, sobre alegria, e sobre você utilizar a comunicação para o bem, para não perder tempo, mas ganhar tempo. Nós podemos crescer independente da pessoa ser muito instruída, pouco instruída. Você sempre pode aprender com as pessoas ao seu redor. E é só você direcionar bem as suas conversas. É só você direcionar as conversas para o aprendizado. Observar o que o outro tem a te ensinar e buscar crescer com isso, tá? Essa é a resenha de hoje. Esse é um deck muito bonito. Eu gosto bastante dos decks da linha, eu sempre digo isso aqui. É uma oraculista brasileira, então, como eu gosto, eu faço questão de trazer para o canal, incentivar a compra se você gosta desse produto, se você se identifica com a arte. É muito importante que nos apoiemos, né? Ela faz um bom trabalho, tem aí vários decks, um mais bonito do que o outro, sempre disponíveis através da Caminho Lumiar, ou na Amazon, ou no Mercado Livre. Então, se você gostou da arte, se você se identifica com ela, além também tem canal aqui na plataforma, tem página no Instagram. Então, se você tem alguma dúvida, você quer conversar com ela, marcar uma leitura, se for o caso, tem opções de você entrar em contato e conseguir adquirir o que você precisa, tá? Essa foi a nossa resenha. Esse deck, como eu já falei, é fácil, é possível para quem está começando agora, para quem já utiliza o Lenormand há algum tempo. É um deck bom, tem uma qualidade boa, não é o melhor deck que você vai ter, mas é um deck de qualidade que você vai conseguir utilizar aí por algum tempo, tá? Se você está acostumado com decks importados que tem excelente qualidade, você vai sentir que ele não é o melhor deck, mas ainda assim, você vai conseguir utilizá-lo aí por um bom tempo, tá bom? Foi a resenha de hoje, espero ter te ajudado. Nos encontramos na próxima. Até lá!